Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que leva cultura e educação musical para todo o estado do Espírito Santo. No programa de hoje você vai conferir um programa especial sobre instrumentos musicais do Carnaval, com a participação do percussionista Léo de Paula. Em tempos de sol, férias e carnaval, o programa Nossa Música preparou uma matéria especial sobre instrumentos de percussão usados no carnaval. E desde o último programa, quem está nos auxiliando é o aluno do curso de Bacharelado em Percussão da Faculdade de Música do Espírito Santo, o Léo de Paula. Ele ainda é um aluno, mas tem experiência para fazer muito músico profissional ficar de queixo caído. Leonardo de Paula, mais conhecido como Léo de Paula, já se apresentou junto com a Camerata Brasil por todo o país e em vários países do mundo, incluindo em uma das mais famosas salas de concerto do planeta, o Carnegie Hall. Pois é, ele é carioca e estuda música desde os seus 14 anos. Sua inspiração veio das escolas de samba do Rio de Janeiro. E é por isso que ele está conosco hoje. Léo, hoje nós vamos falar de instrumentos de percussão do Carnaval. Que instrumentos são esses? Explica rapidamente. Sim, são instrumentos típicos das baterias das escolas de samba. Temos tambores como a caixa, o repique, o surdo de marcação. Temos a cuíca, que também é um tambor, mas é um tambor especial. Temos instrumentos metálicos, como os agogôs, frigideiras. E também o tamborim, que é um instrumento ícone das baterias das escolas de samba. Léo, no programa anterior a gente viu você atuando nessa área de música de concerto, naquele caso música cênica. Hoje a gente está indo para uma área totalmente popular, música de escola de samba, e explica pra gente qual é a sua ligação com esse tipo de música. Sim, na verdade eu venho desse segmento. Meu primeiro contato com a música foi através das escolas de samba no Rio de Janeiro. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui fatalmente. Eu conheci através de instrumentos que tinham lá em casa. Minha avó tinha como um bloco, tipo um bloquinho, uma escola de samba, assim. E tinha instrumentos, tinha um surdo em casa, uma caixa, um agogô meio velho, meio enferrujado, assim. Umas coisas que a família, quando se reunia, gostavam de batucar, curtir aquela coisa do carnaval. E eu gostava daquilo tudo, mas não tocava nada ainda. Aí eu ganhei um pandeiro, um tamborim mais pra frente, comecei a gostar muito, a querer estudar. E ficou sério, eu escolhi como profissão. E acabei abarcando outros segmentos dentro da percussão, comecei a enxergar a música de uma maneira mais ampla. Então daí a relação com o jazz, com a música latina, com a música brasileira de uma maneira mais ampla, não somente no samba, e a música de concerto, a qual eu me dedico de um tempo para cá, e são escolhas que para mim se completam, na verdade. A música é isso, é não ter fronteiras. Então agora a gente vai querer ver você tocando cada instrumento desse que faz sucesso dentro do carnaval brasileiro, correto? Vamos então. Léo, qual vai ser o primeiro instrumento que você vai mostrar pra gente? O surdo. Então conta os detalhes do surdo pra gente. Tá, o surdo é um tambor presente em diversas manifestações folclóricas e folguedos e batucadas carnavalescas por todo o país. É um instrumento fundamentalmente grave, de marcação, que é o coração da escola de samba. Ele tem o comprimento do corpo, do fuste, maior do que o diâmetro. Por isso, tem som mais profundo e realmente grave, além do coro, que é diferenciado. Ele é dividido em surdos de primeira, segunda e terceira. São surdos de marcação, que se complementam. O de primeira toca no tempo 2, o de segunda no tempo 1. E o de terceira ele vai cortando, vai desenhando junto com os demais. Léo, e da onde veio o surdo? Qual é a origem dele? Tá, esse instrumento foi introduzido nas baterias de escola de samba por um ritmista famoso chamado Alcebiades Barcelos, vulgo Bide. O Bide tocava nas gravações de samba desde a década de 60, assim, desde muito antes, na verdade. E ele tentou com 4 latas grandes, tipo lata de manteiga, lata de querosene, colocou um couro nelas para fazer essa marcação. Só que o surdo, na verdade, ele se assemelha a um instrumento que é muito mais antigo, né, que vem desde a Europa, que é como um tambor tenor.
Ele não tem esteiras também e também tem um som grave. Só que esse surdo nosso brasileiro é uma adaptação do bid. Você toca um pouco pra gente tentar entender o que é isso? Claro. E esse instrumento, Léo, explica ele pra gente. Essa é a caixa. A caixa é o instrumento que realiza o padrão rítmico que normalmente identifica cada escola. É um instrumento, é um tambor também, como o surdo, né? Um tambor, um membranofone seria a classificação dele, o termo técnico realmente. Só que tem uma diferença. A pele da caixa, em cima, tem esse acessório que chama-se bordão. São os bordões que são análogos à esteira presente na caixa clara. Caixa que vem do métier orquestral, da música militar. A caixa no samba tem uma peculiaridade que é o seguinte: existe ela tocada caixa em cima, com o ritmista empunhando aqui, apoiado no antebraço e tocando dessa maneira, e a caixa tradicionalmente com um talabarte, que é um acessório, uma alça que a suspende, e ele executa de maneira convencional. Eu vou executá-la aqui com um suporte, meramente, que é um acessório que a gente tem um recurso. Eu não estou andando, não estou desfilando, então não preciso desses acessórios nesse momento. E eu estava observando, ela não é de madeira e a pele, não é um couro, é um outro material. Explica aí. A pele é sintética, né, um nylon, e o corpo da caixa é de material metálico, e que influencia na cor sonora do instrumento, que é bem diferente do surdo. Então você pode tocar pra gente? Sim. Como a caixa identifica o padrão rítmico de cada escola, a gente vai ouvir agora a caixa da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é uma escola representativa, uma das mais importantes do Carnaval Carioca, e em seguida a caixa da Unidos de Vila Isabel, que é uma caixa que era tocada mais tempo atrás. Hoje em dia está meio diferente a coisa, em função da evolução, adaptação das baterias, tudo isso que a gente sabe. Então, Mocidade, Padre Miguel e Vila Isabel. A caixa também pode ser executada com os acentos típicos da mão direita, na caixa em cima, só que embaixo com a mão esquerda preenchendo, que vai dar um sotaque especial. Próximo instrumento, Léo, explica sobre ele, sobre a origem, toda a informação que você tiver, passa pra gente. Tá, esse é o repique. É um instrumento que é solista na bateria da escola de samba. Ele dá as entradas, ele chama convenções para paradinhas, é um instrumento muito importante. Além disso, ele atua na sustentação rítmica, junto com caixas e surdos. O repique também é conhecido pelo nome repinique, ou surdo de repique, e ainda bacurinha na Bahia, que é um repique com polegada menor. Esse aqui é de 12 polegadas. A bacurinha tem em média 8 polegadas, é bem aguda. Ou ainda o repique mor, que é um repique que é mais profundo, semelhante a um surdo, né? Exatamente, tem um timbre mais grave em consequência disso. Vai tocar pra gente também? Sim. Léo, agora a gente vai chegar em outra parte da bateria, né, que são os instrumentos metálicos. Conta um pouco deles pra gente. Sim, os instrumentos metálicos dão um colorido especial a cada bateria de escola de samba. Vamos falar do agogô e da frigideira. O agogô pode ser feito com 2, 3 e até 4 campânulas.
O agogô é um instrumento que é típico em batuques de religiosidade afro-brasileira. Você encontra o agogô em manifestações regionais, em folguedos, né, no Nordeste é muito comum, e também nas escolas de samba. O agogô de 2 campânulas é o mais tradicional deles e tem ainda a possibilidade de criar um entrechoque entre as 2 campânulas. Você pode demonstrar um pouquinho de cada um deles pra gente? Agora. Bom, temos aqui o agogô com 4 campânulas, que é um instrumento característico das baterias das escolas de samba. Campânula. Campânula é essa parte do instrumento? Sim, é onde a gente toca. Também chamam de boca. Agogô 4 bocas, por exemplo, seria. Diz-se ter sido inventado na Portela. Eu já ouvi falar que foi no Império Serrano, mas a bateria do Império Serrano é notória, famosa pelo seu naipe de agogôs. É marcante. É interessante que dele a gente consegue obter algo como um arpejo, né? Um arpejo em relação à afinação mesmo que a gente tem no violão, no piano, na marimba, essa combinação de notas que soa dessa maneira. Ok, então toca ele pra gente. Léo, eu tô vendo um instrumento aí diferente, parece uma frigideira, é isso mesmo? Sim, é uma frigideira, que na verdade era somente um utensílio doméstico, mas na década de 40, a escola de samba já mencionada, Império Serrano, introduziu na sua bateria. Hoje em dia, de uma década para cá, a Beija-Flor resgatou esse uso da frigideira de maneira maciça, um naipe com 12 frigideiras em média. E outras escolas também têm naipe de frigideira, como a Porto da Pedra, a Rocinha, a Mocidade Independente de Padre Miguel. É um instrumento que é difundido, é uma frigideira que, na verdade, dá um swing gostoso na bateria. Eu quero ver você tocar frigideira, mostra aí. Tudo bem. E agora 2 instrumentos que eu reconheço, pandeiro e tamborim, super famosos, blocos, pagode, sempre a gente vê esse instrumento. E como é que eles se caracterizam nas escolas de samba, Léo? Sim, o tamborim e o pandeiro são da família dos adufes, que é um termo técnico que designa um instrumento que tem o fuste estreito, né? O corpo que não é uma caixa de ressonância. O pandeiro, hoje em dia, é um instrumento que ficou mais restrito à questão mesmo do malabarismo, dessa evolução, dessa performance dos passistas, que rodam o pandeiro e que sambam com essa dinâmica. O pandeiro, hoje em dia, é mais usado em gravações. No CD você encontra um pandeiro que está segurando essa base rítmica junto, mas numa bateria, no carnaval, por razões físicas, não dá para você tocar o pandeiro no andamento proposto no samba de hoje em dia, como no CD. O CD, rapidamente, a gente faz isso. Na avenida não dá para tocar durante 1h30. E o tamborim? Bom, o tamborim é o menor e mais agudo, instrumento típico dos ritmos brasileiros, das baterias das escolas de samba. É um instrumento que ele faz, além de sustentar o ritmo, muitos desenhos e convenções rítmicas que o caracterizam. É tocado com a baqueta que é de haste flexível, antigamente era de bambu, e antigamente também tinha um instrumento com pele de couro, um tamborim de pele animal, que é tocado com baqueta de madeira, que nessa linguagem que a gente chama de taleco-teco. Hoje em dia usa-se mais o de pele sintética, que tem afinação ainda mais aguda. Tá, demonstra pra gente então. Tá bom. Primeiro o tamborim de pele animal.
E agora chegou a vez dos chocalhos. Conta, que eu estou vendo vários tipos, conta um pouco de cada um pra gente. Sim, os chocalhos, que na verdade tem várias denominações por todo o país, são típicos das escolas de samba, também de folguedos populares, são muito encontrados, né? Com nomes às vezes como ganzá, como chique-chique. Temos aqui o chequerê, que é da família do chocalho, que é essa cabaça com as contas, né? Que é muito encontrado também no maracatu, com o nome de abê. Temos essas maracas metálicas aqui, né, que também são como chocalhos. Na Beija-Flor tinham uns caras que tocavam isso, meio que uma evolução à parte, às vezes. Temos o tradicional ganzá de material realmente metálico, essa coisa cilíndrica, que é o tradicional ganzá original é dessa maneira. E, por fim, o chocalho com platinelas, que é o chamado rocar, que foi criado na Mocidade Independente de Padre Miguel e que hoje em dia foi adotado por todas as escolas. E é tocado dessa maneira. E agora outro instrumento também muito conhecido, a cuíca. Explica essa cuíca pra gente, Léo. Sim, a cuíca é um tambor único dentro da percussão brasileira, que é um instrumento que é um tambor de fricção. Na verdade, dentro do instrumento, na pele, tem amarrada uma vareta, uma pequena haste de bambu chamada gambito. Pode ser de broto de bambu, pode ser de um outro material. Tem gente que faz com outro material, mas o bambu é o que eu confio. É um instrumento que é muito peculiar porque traz um balanço, traz um swing para as baterias, além da questão de auxiliar na sustentação rítmica, e que fora a cuíca, o tambor de fricção que a gente pode mencionar, tem também a puíta, que é um instrumento que tem similar no congo, que é uma cuíca mais grave, assim, que não tem essa coisa de pressionar a pele, de ter o som agudo, que justamente o que acontece na cuíca, né? É um instrumento que, quando eu toco, meramente, eu fricciono esse paninho. Arrasta o paninho? Sim, eu fricciono esse paninho umedecido nessa vareta aqui dentro, nessa haste de bambu. E aí eu produzo esse som grave, fundamentalmente. E quando eu pressiono a pele, quanto mais perto do centro, mais agudo. E quanto mais longe do centro? Mais médio. Então faz um solinho aí pra gente. Tudo bem. Léo, os instrumentos de escola de samba, você mostrou alguns pra gente e você também falou da evolução desses instrumentos, da maneira como eles são tocados. Existem instrumentos que não tinham antigamente e agora eles fazem parte das escolas de samba. Fala um pouco dessa evolução. Sim, isso acontece desde sempre, na verdade, né? Império Serrano, como eu disse, incluiu a frigideira, incluiu os pratos, mesmo o prato A2, prato que tem banda, que tem orquestra. O prato aparece ocasionalmente, e isso surgiu também foi no Império Serrano. Até mesmo a lira, que é um teclado de percussão, como o glockenspiel, a marimba, o vibrafone, que a gente já viu em outros programas. Na bateria da Porto da Pedra, recentemente. O timbal, que é um instrumento típico baiano, muito marcante no samba reggae, na Chá Music, ele aparece em algumas escolas de samba hoje em dia. Já vi berimbau, por exemplo, na Imperatriz. Isso depende também muito do enredo, porque de acordo com a homenagem que se faz, com a temática tratada no samba e no desfile, a bateria também acompanha isso e vem com uma evolução à parte, com uma nova paradinha, ou com outro instrumento, ou com alguma adaptação, porque o carnaval também está sempre ligado a essa questão da criatividade, senão não tem nota 10. Eu estou vendo você com outro instrumento aí nas mãos. Fala dele e como ele
está inserido nesse contexto de escola de samba? Justamente, né? Nessa questão da inovação, a Imperatriz Leopoldinense, da região ali próxima a Penha, em Ramos, que é no subúrbio do Rio, onde tem o bloco Cacique de Ramos, né, que é famoso. Essa questão de vários sambistas surgiram nesse lugar. O tantã é um instrumento que foi incorporado ao samba dentro desse contexto, no fundo de quintal, ali naquela região. E a Imperatriz trouxe isso para a escola de samba. Então, na Imperatriz tem um naipe, e eu peguei esse tantã que está no naipe da Imperatriz e trouxe para cá, mas eu não vou tocar de uma maneira convencional. Eu vou tocar ele numa situação de música de concerto. É uma peça escrita pelo Luiz Sampaio, do Gilberto Sampaio, que chama-se Só para Casados. Só para casados porque o cara tem que ser casado para ter um anel na mão esquerda, que ele pede que toque com o anel. O anel vai ter esse som característico. Além disso, tem uma baqueta de tamborim que coloca sobre o corpo, né, sobre o fuste do tantã, e tem esse som aqui. E tem o som tradicional também mesmo do corpo, fora a pele. E essa peça que você vai apresentar agora, quem quiser ter a oportunidade de ver você se apresentando, onde que pode assistir você? Pois é, eu vou fazer, neste princípio de ano, uma série com 3 recitais solo. Um no dia 1º de fevereiro, aqui em Vitória, na Faculdade de Música do Espírito Santo, aqui no auditório, ao Seu Camargo, que eu vou tocar obras contemporâneas, tanto de marimba, vou tocar música cênica, vou tocar instrumentos típicos do carnaval, mas fora do seu contexto do carnavalesco. É música contemporânea mesmo, de concerto, é uma coisa mais conceitual. Mas quem quiser vai ser muito bem-vindo. E quem estiver no Rio de Janeiro, eu vou tocar no dia 5, no auditório Vila Lobos, dentro da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fica na Urca, ali pertinho do Pão de Açúcar, dá uma volta, ainda faz um turismo, quem quiser. E ainda no Centro Cultural Justiça do Trabalho, que fica ali no centro, na Presidente Antônio Carlos, perto da Graça Aranha, enfim, é fácil de achar. Sempre a entrada franca. Na Unirio vai ser às 18 horas e no Centro Cultural vai ser às 15. E aqui em Vitória? Às 11 da manhã, dia 1º de fevereiro. Então, arrebenta aí com Só para Casados. Ok. E o programa de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser assistir novamente ou indicar para um amigo, é só acessar nossa página na internet www.fames.es.gov.br. Ou, se você quiser assistir uma edição anterior, tá tudo lá, é só conferir. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!